Bom, você ouviu agora um pouquinho que o governo entregou aqui o arcabouço fiscal, está entregue lá no Congresso Nacional. Nós pedimos a gentileza da professora Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER, para conversar um pouco conosco. Professora, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Professora, na sua opinião, qual é o ponto central desse chamado arcabouço fiscal? O que é que pode mexer com a vida das pessoas? Heródoto, eu acho que o arcabouço, ele pode fazer com que a gente crie uma expectativa de que as coisas vão melhorar. O governo vai criar aí uma responsabilidade fiscal. Então, as pessoas naturalmente vão achar que indicadores como taxa de juros, inflação, podem ficar muito controlados. Mas a gente tem que perceber que talvez a eficácia dessa regra, do jeito que ela está desenhada hoje, olhando inclusive para os contornos da economia brasileira, talvez essa eficácia não seja aquela que a gente espera. Então, meu receio hoje é que as pessoas, na verdade, criem uma expectativa e isso se frustre aí ao longo do tempo, porque a regra não vai ser, provavelmente, não vai conseguir atingir esses resultados tão lineares e bem-sucedidos do jeito que a gente tem hoje. Acho que essa é uma das principais mudanças, infelizmente, que podem acontecer. Agora, levando em consideração que a regra pode acertar, e essa é a nossa torcida, se isso realmente acontecer, a gente vai ter aí uma economia mais sólida, mais estável, que vai possibilitar aí sim esses efeitos que eu mencionei, que as pessoas certamente esperam. Juros mais baixos, custos de financiamento mais baixos e uma melhoria aí da qualidade de vida, né? Essa pelo menos é a nossa expectativa e a nossa torcida. Claro, a gente espera que realmente dê certo, nós estamos torcendo para dar certo. Professora, quer dizer, se realmente for nessa direção do acerto, a gente poderia ter também uma queda da inflação no país ou não? E, consequentemente, uma queda na taxa de juros? Sim, Heródoto, acho que se essa regra der certo, e o dar certo aqui é a gente conseguir chegar nessas metas que foram estabelecidas, né, de um déficit primário zerado no ano que vem, e a partir daí valores, né, superados sendo feitos ao longo do tempo, a gente, na verdade, vai conseguir fazer com que o governo crie aí um hábito de redução aí dessa dívida pública. Talvez num primeiro momento não uma redução muito firme, talvez ele consiga num primeiro momento estabilizar a dívida pública, que aqui entre nós já seria um ganho interessante. E a partir daí ele talvez conseguiria criar uma programação para conseguir reduzir essa dívida. Nesse cenário, sem dúvida, os preços ficam menos pressionados, porque a gente conseguiria fazer com que a gente tivesse um risco menor dentro da economia brasileira. Então, isso melhoraria as expectativas, os investimentos eles viriam para cá com mais convicção, então a gente conseguiria ter aumentos até de capacidade produtiva, o que levaria a um aumento da produção e, consequentemente, pressões menores nos preços. E aí o Banco Central teria, né, esse fundamento técnico que ele tanto procura para conseguir reduzir a taxa de juros sem gerar grandes descontroles dentro da economia. Então, sem dúvida, esse seria um resultado, um fruto a se colher. Só é importante a gente lembrar que, ainda que tudo dê certo, esse resultado ele não é imediato, né? Existem tempos para que as coisas aconteçam dentro da economia. Então, a gente talvez conseguiria chegar nesse cenário super positivo daqui a alguns meses. Mas, sem dúvida, alguns resultados, alguns frutos dessa boa colheita a gente já conseguiria começar a observar por agora. Professora Juliana, então, para que esse arcabouço fiscal vá em frente, o governo precisa arrecadar mais sem aumentar a carga tributária. Ou cobrando os inadimplentes, ou as pessoas que não pagam imposto, ou tirando imposto de alguns mais pobres e cobrando mais dos mais ricos. Ele vai ter que fazer essa mexida, não vai? Heródoto, você tem total razão quando você aponta que essa regra, e acho que essa é a grande crítica que nós economistas, pelo menos uma parte, né, dos economistas faz, é que essa regra ela se sustenta num pilar muito frágil, porque ela depende de uma arrecadação que hoje não existe, não acontece, né? Ela depende de um aumento, de arrecadação que hoje não está tão visível e factível dentro da economia brasileira, né? Então essa é uma grande preocupação, porque para que tudo dê certo, né? E a gente volta lá no começo da nossa conversa, para que tudo dê certo, o governo precisa ter aumentos de arrecadação. Numa população que hoje já tem uma carga tributária elevada,
né? A gente tem que lembrar que não é só o imposto direto, mas a gente paga muito imposto dentro daquilo que a gente consome, então isso precisa ser levado em consideração. Então a carga tributária já é elevada e o governo vai ter aí um trabalho significativo para conseguir aprovar uma reforma tributária que consiga compor essa base, essa receita que ele precisa para que tudo dê certo no arcabouço fiscal. A gente sabe que isso não vai ser fácil, primeiro porque vai mexer com, naturalmente, vários grupos de interesse. Tem gente que vai ter que pagar mais imposto. Essas pessoas, elas estão direto ou indiretamente representadas no parlamento, que é quem vai votar essa reforma. Então, acho que a gente tem que ter muito em mente que ainda que o governo consiga uma boa reforma tributária, muito provavelmente ela vai sair um pouco aquém daquilo que nós precisamos. Então, acho que esse é um ponto importante dessa história. O governo hoje, ele conta com uma receita que não vem. E a gente tem visto, inclusive, uma certa agonia do governo em tentar achar essas fontes de receita, né? A gente vê toda essa confusão que envolve o comércio eletrônico, né? Tributa, aí vai para trás e resolve manter a isenção. Aí a gente começa a ouvir a história de que vai tributar apostas nacionais, virtuais e por aí vai. Então, acho que existe aí uma percepção muito clara que o governo está muito agoniado com a busca de receita. É uma preocupação muito relevante, porque, de fato, ele só consegue atingir esse resultado que ele prevê se ele tiver uma arrecadação maior dentro de uma população que hoje, infelizmente, não aguenta tanta carga tributária. E aí, só para completar, você mencionou aumentar o imposto dos mais ricos para conseguir, né, tirar impostos dos mais pobres e repassar esse imposto para o mais rico. Sim. A gente só tem que lembrar que no Brasil essa classe rica, infelizmente, é bem estreita, né? O que nós temos é uma quantidade grande de pessoas que está ali na classe média e classe média baixa, que já são as pessoas que são bem tributadas, né? Já tem uma tributação alta. Então, talvez uma parte dessas receitas que o governo acha que vai ter pode ser um tanto frustrada aí, porque ele não vai ter tanta base, infelizmente, para fazer uma incidência de impostos dessa maneira. Professora Juliana, muito obrigado pela gentileza. Obrigada, Heródoto. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigado. Professora Juliana Enhace, professora de Economia do INSPE, conversando sobre o arcabouço fiscal. Outros serão ouvidos, outras serão ouvidas. Você vai acompanhando direitinho, para a gente entender, também estou tentando entender, né? E depois para a gente formar a nossa opinião a respeito, tomara que dê certo, primeiro passo, ninguém é contra o Brasil. Então vamos acompanhar passo a passo